Hoje estou aqui no lindo lugar para conhecer meu niponário, participar da oficina de garrafa PET. Vamos lá? Daniela, é a oficina de isca PET para capturar abelhas sem ferrão. Isso! Galera, tem água limpinha aqui. Este parque é muito arborizado, tem muitas flores e tem muito alimento para as abelhas nativas do Brasil. Galera, chegamos, bom caminhado. Niponário. Vamos entrar, você conhecer lá dentro? Lembra que eu falei da entrada do ninho que é diferente? Então, pessoal, aqui a gente tem algumas espécies, que são as espécies todas de abelha sem ferrão, então ninguém precisa ficar preocupado. Inclusive, quem coordena esse projeto, que é o Thiago, ele é alérgico à abelha. Eu também. Só que ele consegue trabalhar com essas abelhas, por quê? Porque elas são sem ferrão, elas não vão ficar... As abelhas, elas são extremamente higiênicas. Essa abelha mirim preguina candidática. Muito abelha tá nessa caixinha didática. Ó, legal, termômetro. E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Thiago, eu sou biólogo da Secretaria de Meio Ambiente. Em Belo Horizonte, a gente tem 2 meliponários que são voltados para a educação ambiental. A gente tem esse daqui, que é o meliponário da Biofábrica, que fica no Parque das Mangabeiras, que a gente pode fazer visitação e oficinas de fabricação de isca de abelha sem ferrão para você ter na sua casa a sua abelha. Então você vai entrar no site da Prefeitura de Belo Horizonte e digitar lá meliponário, que já vai te indicar. Ou você vai enviar um e-mail direto para a Biofábrica, que é biofábrica@pbh.gov.br. E se cadastrar tanto para visitação ou para as oficinas desses meliponários que são voltados para a educação ambiental. Nesse da Biofábrica a gente tem 7 espécies de abelhas sem ferrão. Lá no CEAPROPAN, no Centro de Educação Ambiental da Pampulha, a gente tem mais umas 4, 5 espécies lá. E recebemos visitas de quem quer que queira aprender sobre esse universo maravilhoso. Achei lindas as caixas pintadas. Escreve comentário você gostaram. Ah, não, Daniel, você já é artista lá, nem vem. Produz melhor mel. Todas produzem um mel extremamente valorizado. Todas. Claro que essas pequenininhas não são méis comerciais. O melis, se você quiser vender um mel caro, você fala melis. Os meus melis é porque não existe. O plural de mel pode ser méis, como melis. Mas as pessoas que usam a palavra melis, elas utilizam o raio gourmetizador para vender mais caro, né? Aí falam os melis de abelha sem ferrão. Mas se a pessoa falar méis, não tá errado não, tá certo também. A produção é espécies grandes, por exemplo, mandaçaia, urso amarela e as escaptodrigonas. Borá produz muito mel, cubuna produz um mel muito bom, mandaguari produz um mel muito bom, são espécies populosas, então vai produzir uma quantidade de mel maior, mas são espécies que são mais defensivas. E a jataí também, só que é uma abelha que você está vendo que é pequenininha, então a média da jataí, no ano, ela vai produzir algo em torno de 700 ml ao ano, ou talvez se ela for um enxame forte, 1 litro. No ano. Todos são méis com propriedades farmacológicas. Todos. O mel da abelha com ferrão é um mel, é uma espécie, Apis mellifera. O que vai mudar é a florada de eucalipto, aí vai ter essas variações do mel. O da abelha sem ferrão não. Cada mel é um mel específico da espécie, que ele tem micro-organismos associados a cada espécie. Então é um mel que é muito característico de cada espécie. E é um mel que, além dele ser mais valorizado, o processo de maturação dele também é diferente. Por ter muita quantidade de água, ele fermenta. Então ele tem que passar por um processo de maturação do mel, para que ele possa ser envasado a nível de prateleira, por exemplo. As pessoas vendem ele cru, né? Por exemplo, tirou sem o processo de fermentação. Ele tem que ser mantido dentro da Melita languida, o nome dela. Essa eu não vou abrir porque ela é pequenininha, a população dela é fraquinha, ela é uma espécie que é mais devagarzinho. Dá pra ver a mesma forma de colocar o olho dela. Não, nenhuma dessas espécies aqui é para mel. É para recuperação diária, para você promover a polinização ou educação ambiental. Então aqui a gente vai conseguir ver as células. E aí quem vem aqui olhar, eu sugiro que vocês venham e respirem bem fundo perto da marmelada amarela, que ela tem um cheiro maravilhoso. Então cheguem perto para cheirar isso daqui, que você não tem esse tipo de possibilidade com uma Apis.
Provavelmente você tá morto uma hora dessa no chão. Não pedi para ninguém trazer atrativo, que não tem problema, porque a gente vai usar o atrativo que eu já tinha. O atrativo, ele tem uma proporção de 50-50, 60-40, né, o que é utilizado? Igual estava lá, o atrativo é geoprópolis, cera, própolis das abelhas misturado com álcool cereais, no caso. Pra quê? A pessoa fala assim, eu vi o cara tá vendendo feromônio. Não, gente, feromônio não se vende. Feromônio é volátil, ele evapora. Você não consegue fazer isso. Isso aqui, o atrativo, é para dar o cheirinho de resina, de árvore. O que é a própolis? O que é própolis? Vamos lá. Pergunta. Quem pode falar o que é própolis? O mel, né, que ela faz. O própolis, a abelha ela não fabrica, por exemplo, a abelha fabrica o mel, ela faz o mel a partir do néctar das flores. E elas tiram, né, o percentual de água e pega só os açúcares Mas são os açúcares. A própolis, ou o própolis, né? A própolis nada mais é do que a resina das árvores. Ela não fabrica própolis. Ela tira essa resina das árvores, leva para dentro da colmeia dela. Ela serve para vedar os espaços, para não ter ataque de predador. Se tiver um buraco, ela tampa. Ela vai fazer um batume de própolis e de uma cerca ficar muito duro. Ou de geoprópolis, no caso das meriponas, do amandaçaia. Aquilo ali é o geoprópolis, que eu tirei da amandaçaia. Que é a mistura da terra, do gel de terra, da própolis da resina. Então é o geoprópolis. Por isso ele é mais escuro, né? E ele é duro por causa disso, porque as meriponas usam a terra, a amandaçaia gosta de usar muito mais geoprópolis do que a bugia, por exemplo. A bugia tem terra, mas é menos. Ela tem a concentração é maior de resina de árvore. E aí elas utilizam essas resinas para poder ter uma ação também bactericida e fúngica, que vai promover o não desenvolvimento fúngico de bactérias lá dentro, e de proteção dela, que é o que a gente usa para a gente também. Então, a gente usa o extrato de própolis justamente para isso, para evitar doenças respiratórias, ou asma, ou bronquite. Por quê? Porque ela tem essa característica de se defender de bactéria e de fungo. Agora, outra pergunta. Esse atrativo aí, ele tem um atrativo para cada tipo de abelha ou é o mesmo atrativo? Tem gente que vende atrativo de jataí, tudo. Não é esse que vai fazer o sucesso de captura. Eu vou comprar um de jataí para jataí, vou comprar um de mandaguari para mandaguari, vou comprar um de mandaçaia para mandaçaia. Não. Muitas vezes, a maioria do atrativo é de mandaçaia porque a produção de geoprópolis dela é muito grande. É porque ela produz muito. O que acontece? Tá vendo que eu botei pouco e ele já acumulou aqui dentro? Aí daqui, depois eu vou voltar com esse que sobrou para cá para dentro. Porque é só para dar um cheirinho. Tá vendo que impregnou, que ficou na garrafa inteira? O sucesso da captura é uma isca bem dimensionada, você não colocar iscas muito grandes. A jataí é sem vergonha, ela enxameia em isca grande e pequena. Mas se você colocar iscas menores, de 1 litro, 1,5 litro, a sua chance de captura é maior para essas espécies aqui. Depois a gente vai passar na isca de todo mundo esse atrativo. Isso é um atrativo misto, tem geoprópolis de mandaçaia, tem própolis de jataí, de mandaguari, tudo que mistura e agita, e depois ele vai dar essa característica do cheirinho da abelha. Então depois que a gente colocou, eu tenho que esperar secar? Espera secar, põe no sol assim, ele vai secar isso daqui, para não ficar pingando, e pronto, resolveu. Depois disso, por que a gente, eu vi o cara fazendo com uma mangueira para ficar saindo daqui, posso fazer dessa forma? Pode. Só que dessa forma aqui, você vai usar um recurso que você pode ter sem esse joelho. Para que é essa outra garrafinha? Essa garrafinha é só para onde que ela vai colocar a entrada. Então nós vamos fazer um corte aqui. A gente faz um buraquinho ou aqui, ou nessa tampa aqui, para ser o ladrão de onde que vai sair o excesso de água que ela vai poder acabar liberando, para ter o mínimo de uma saída de qualquer material que ela vai acabar jogando aqui, que é a lixeira dela. Então pode sair pingando a água daqui e você não deixa isso fechado aqui dentro. Então eu vou fazer um cortezinho aqui, mais ou menos. Vou pegar ela, tirei isso daqui. Isso aqui é para proteger da ação de predadores também. Então eu vou pegar essa parte, eu posso colocar no meio, posso colocar em cima. O interessante é que você coloca na parte baixa. Porque isso aqui é por onde que elas vão entrar. Se você colocar aqui em cima, para fazer a transferência, você vai ter um trabalho danado que você vai abrir aqui por baixo e ela pode ter mudado a localização do alimento dela, da reserva de mel aqui dentro. Então se você colocar aqui embaixo, a chance, isso não é algo fechado, mas a chance do desenvolvimento do ninho ser no meio aqui certinho, ter um pouco de alimento aqui e ela usar essa parte superior para colocar os potes de mel e de pólen, é maior esmagadoramente em todas as vezes. É um padrão que ela costuma usar. Mas eu fiz e lá em casa estava diferente. Eu falei, é um organismo vivo, ela decidiu que ia fazer de outra forma e ela faz isso. Então eu vou fazer um X pequenininho aqui, ó, só para poder inserir
Não precisa ser grande, é só para passar a garrafa. Você vai colocar isso daqui e ela vai ficar. Esse próprio aí para fazer atrativo, pode comprar aquele de farmácia? Tem que ser Não utilize pó próprio de apis, porque ele vai ter cheiro característico da apis. Não que a apis vai enxamear aqui, mas você vai estar atraindo apis lá para sua casa, que não é muito interessante você atrair apis, né? Talvez com menorzinho. Vou aumentar só um pouquinho, mas não deixa ele muito aberto não, para não ficar frouxo. É falar que vedar com o durex, não é? Oi? É falar que tem que vedar com o durex. Na verdade, aqui você nem vai nem precisar, porque aí aqui já vai ser o suficiente, ó. Você não precisa vedar tudo, ai meu Deus, por quê? Porque elas vão propolizar isso daqui. Se ficar um barulhinho e ela ficar incomodada com isso, ela vai propolizar, ela vai colocar um batume aqui e já vai vedar. Então elas vão arrumar esses buraquinhos depois. Beleza, tá aqui. Vou tirar daqui, já sei que o buraco tá aqui, só para poder usar o jornal. Então a gente vai colocar o jornal para isolar a temperatura. Então eu vou colocar ele aqui de uma forma só para tampar, só para isolar a temperatura aqui, para não ter uma variação, porque esse plástico é muito fino. Isso daqui é só para você poder firmar ela, o jornal. Então você não precisa gastar muita fita para poder fazer isso daqui. Só isso aqui já é suficiente. E não se preocupe com esse buraquinho daqui. Aí eu só vou ver aonde que ele foi. Vou furar aqui. Que eu sei que o buraco está aqui da garrafa. Então a função desse jornal é só para regular a temperatura. O jornal é mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Não é uma folha mais ou menos desse tamanho aqui? É mais ou menos desse tamanho. O que você vai fazer aqui em cima? Vou colocar aqui que eu vou acabar usando esse aqui também. Você vai dobrar ele. Ele vai sobrar aqui. Você vai colocar a fita só para te orientar. Essa parte que sobrou você vai dobrar igual presente. Intuitivamente você vai pegar ele e vai fazer isso aqui, ó. Por que é o legal de deixar isso aqui? Porque não vai empoçar água na sua isca. Não vai ficar aquele negócio aqui empoçando água. Então ela vai ter um formato aqui em cima que o que cai de chuva aqui vai acabar escorrendo. Quando você colocar o saco plástico, a função do saco plástico é escurecer o ninho e não deixar que isso aqui fique molhado. Então você vai colocar o saco plástico, tirando todos os espaços que tem aqui, porque esses espaços depois pode ter, a gente coloca ele bonitinho depois para que não tenha o crescimento ou abrigo para predadores, tipo lagartixa, ou formiga, ou mosca soldado, ou furídeo, calango, come. Por isso que isso daqui é Tem uns importante. danadinhos que fica na portinha. E fica no muro, né? assim, aí Na fica assim, ó, portinha só da esperando. janela. Aí a vacação saindo e vai lá e fica pegando. Ah, vou matar os calangos da minha casa. Pra que você vai matar o calango? Ele tá lá antes de você, ele é mais antigo lá, não adianta. Aí, o melhor é você colocar condições que ele não consiga chegar no seu enxame. Aí eu vou colocar um negócio aqui só pra isolar, ó. Segura aqui na tábua. Também. Assim, só pra... Depois deixa ele bonitinho. Esse daqui eu fiz só pra mostrar pros meninos que trabalham aqui na Belf. Eu fiz na tora, rapidão, ficou mais bonito. Aí na hora que eu era pra fazer um negócio mais bonitinho, ficou mais tosco. Mas isso daqui você pode pegar ele e depois colocar o durex só pra poder tirar esses espaços aqui e ficar mais bonitinho desse jeito aqui, ó. Que aí vai ficar desse jeito aqui. Ah, eu posso usar essas cores assim pra colocar na isca? Pode, porque ele já vai estar escuro, então não vai ter um problema do que você vai usar por fora. Não use cores chamativas, isso para a abelha não vai fazer a menor diferença. Para as pessoas não verem só a isca no mato e acabar roubando só a isca. Tá. O estilete facilita mais, né, do que a tesoura fazer isso. Ah, é. É. Mas é aquele, né? A gente tentou usar também, falar de materiais para poder... mais seguro, né? É colocar... Porque o que acontece? Essa oficina pode criança até de 10 anos de idade. Então, como é que... Aí vai estar lá, o biólogo falou que era para trazer estilete, já tem 10 anos e tal. Então, assim, aqui dá para usar. A pessoa maior, adulta, a gente vai e fala. Mas se for criança, aí né, não dá para colocar a criança usando. Então, aqui você vai fazer só um cortezinho na tampa para ter esse ladrão da garrafa. E se ela não gostar desse ladrão, ela vai propolizar. Ela vai fechar esse espaço. Ou vai deixar ele do jeitinho que ela quer. É só para ficar isso daqui, ó. Só um espacinho para se molhar até por onde a umidade sair. Aí eu vou deixar essa isca virada
para cima, é para não escorrer o atrativo por aqui, porque o atrativo quando gruda... Mas e se ela fechar, e aí? Pra eliminar o... Aí é com ela. Aí é com ela. Quando a isca tá dessa forma aqui, e você coloca, amarra ela na árvore ou na parede, ela tem uma proteção contra predadores aqui. Aquela lagartixa pode vir, mas ela não tem a característica de ficar virando aqui para dentro. E a abelha, quando ocupar essa parte aqui dentro, o pito dela vai poder ficar aqui, tanto aqui para fora, ou ela vai usar essa curva da garrafa para colocar a cera e depois entrar uma saidinha aqui. Então você evita que a água fique caindo na entrada ou entre muita água aqui dentro. Não vai entrar água dessa forma, de chuva. Tá vendo? Foi um cortezinho bobo que eu fiz aqui, é o suficiente. É para o excesso de umidade depois acabar escorrendo. Pronto, tá Você tá falou pronto. cera agora. Cera e própolis são sinônimos? Não, a cera ela produz. Ela produz a cera. As ceras. Não, a cera ela produz a partir do mel, inclusive. Ah, tá. Ela usa o mel para produzir a cera dela. Então tem a abelha que tem uma cera mais escura, tem a abelha que tem uma cera bem clarinha, igual viu ali na mirim preguiça, ou a cera da jataia um pouco mais amarelada, ou mais branquinha na ponta, ou tem abelhas que tem a cera bem escura. Então a mandaçaia é uma que a cera é escura. Só que ela não utiliza cera para fazer a entrada, ela utiliza o geoprópolis. Então assim, o geoprópolis ele tem uma característica de vedar, de cimento. E a cera tem uma característica mais própria de algo mais mole, que ela usa para envolver o ninho, para fazer as células de cria, que ela desconstrói isso depois também. Então tudo isso ela desconstrói. Então assim, nasceu a abelhinha, ficou uma célula aberta, ela vai desmontar aquilo ali e vai montar depois uma outra célula de cria para abrigar uma outra larva. Mais flexibilidade, né? Isso. E o geoprópolis não, ela não mexe depois, ficou, já era. Geleia real, o que são? Geleia real é um manejo que faz de apis. A geleia real é o alimento larval da larva. Então você, a geleia real é extremamente rica em proteína. Sim, ela é rica em proteína. Ela é feita basicamente do pólen. Por isso que a rainha e as larvas se alimentam daquilo lá, porque ela é mais rica em proteína. Então, para o desenvolvimento nesse período larval da abelha, ela é muito importante do que simplesmente o mel ou o néctar. Então, ela se alimenta. Quando a pessoa fala, eu produzo a geleia real e é mais cara, e ela é mais cara, é que você tem que matar a larva para poder pegar a geleia real. Eles pegam as células de cria, enfiam como se fossem umas pazinhas pequenininhas assim, e tira a geleia real da célula de cria. Então, aí quando tirar a geleia real, ele vai pegar a larva da abelha, que seria uma abelha, vai jogar ela fora, ela vai morrer, e ele vai estocar aquela geleia real depois. Por isso que ela é mais cara. Porque você mata a larva para poder extrair ela. Só que não se faz manejo de geleia real em abelha sem ferrão. Isso é algo próprio de apis. Porque a geleia real do que seria a abelha sem ferrão é o samburá, que é o néctar não, o pólen fermentado. Ele sofre ações de micro-organismos, ele vai sofrer uma fermentação e vai ficar com um gosto bem ácido, bem avinagrado, mas extremamente rico em proteína. E aí a larva vai se alimentar, ele não vai ter o gosto docinho da geleia real da apis, por exemplo. Vai colocar ele nessa posição, vai amarrar no lugar e vai torcer para que ela pegue a abelha. Quando você vê que está tendo tanto de abelha, assim, nossa, agora, semana que vem eu vou transferir. Não. Pelo menos um mês, desde quando você viu que começou a ter um pito de entrada. Você vê as abelhas já ocuparam aquele lugar. Você, já está entrando e saindo, nossa, que maravilha. Já passou aquela fase que estava cheio de milhares de zangões, já fertilizou a rainha, a princesa, ela já virou uma rainha com abdômen fisiogástrico, fecundada, está fazendo a postura aqui dentro. Ela precisa de pelo menos um mês já para produzir a cria dela, porque 60% do enxame mãe saiu de lá para ajudar ela aqui. E depois ela vai fazer as filhas dela, propriamente dito. Então, só depois desse período de um mês é que você consegue tirar, levar para sua casa e não faça isso no mesmo dia. Eu vou tirar, esperei lá 2 meses. Pode. Não deixa 1 ano. Tem gente, eu só tiro depois de 1 ano. Que para ela é difícil. Não tem a madeira isolando a temperatura. É isso aqui só. Então, uma condição de você vai deixar 2 meses, 3 meses, tudo bem. Você vai fortalecer o enxame e está se predispondo a ataque de inimigo natural. Pati, irara, ladrão de isca. Deixou esses 2 meses, vai levar na isca, à noite. Vai lá no lugar à noite, ou na chuva, ou de manhã num dia muito frio, que as abelhas não estão saindo e você vai saber se a jataí já começou a forragear pelo pito de entrada. Se o pito estiver fechado, elas não saíram ainda. Porque quando ela termina a atividade e vai só para o home office aqui dentro, ela fecha a entrada de noite. Para evitar a ação de inimigos naturais. Ela vai estar trabalhando aqui dentro, ela vai estar dormindo, mas vai estar trabalhando aqui dentro. Então, se o pito está fechado, é porque elas não saíram ainda. Então, o que eu recomendo? Tire no final do dia, escurecendo, fecha, ela vai estar fechada. Você vai pegar essa parte que está fechada, vai envolver aqui com uma meia calça,
Não você colocar um plástico assim, ó, você pode depois sufocar elas. Então, assim, pega uma meia calça, coloca assim para ela não saírem dessa parte aqui dentro, vai levar para o lugar onde você quer na sua casa e é o local definitivo. Ah, eu quero que fique aqui. A caixa vai ficar aqui na varanda, né? Faz de conta que você quer uma varanda. Eu quero nesse lugar. Excelente. Você vai ter uma base de madeira, que ou sei lá o que você vai colocar lá, que seja fixo, seguro, e a caixinha vai ficar aqui em cima. A caixa vai ficar aqui em cima. E você vai deixar a isca com a captura. Depois de uns 4, 5 dias, depois de uma semana que ela ficou no local, as campeiras já identificaram esse lugar aqui. Os que voam, tem abelha que voa e a abelha que é novinha e não voa. Então as abelhas que voam e já reconheceram o local, se ela sair daqui de dentro, por exemplo, se você transferiu no mesmo dia, tirou do mato, né, ficou lá 2 meses, levou para sua casa, transferiu e colocou, elas vão ficar desorientadas, porque elas não conhecem esse lugar. Você trouxe num dia, no outro você transferiu, elas nem mapearam essa área aqui ainda. Então se você deixa aqui uma semana, as campeiras que estão trabalhando, elas já vão identificar todo o entorno da sua casa, toda a área que ela vai forragear para as árvores. Ela já gravou isso tudo por uma semana. Ela já viu que ela está longe do lugar, não leva para o lugar perto, pegou na parede dali e trouxe para cá, elas vão para aquele lugar lá. Você tem que respeitar o raio de voo delas. Então a captura foi, ou então deixa a isca onde você quer que fique aquele lugar ali. Porque o raio de voo da jataí são 600 metros. Se você capturou no fundo da sua casa e quer colocar a 15 metros de distância, ela vai continuar voltando para lá. Ela não vai voltar, ela não vai vir para cá. As abelhas que conhecem aquele lugar vão para lá. As novas que começarem a voar vão identificar isso daqui. Mas você vai perder todo o efetivo de campeiras que voam. Aquelas, porque a abelha dura em torno de 30 a 45 dias de vida, só. Maior parte, mais da metade desses 45 dias, ela trabalha lá dentro e não voa. Quando ela tem 2 semanas de vida, mais ou menos, ela está atuando como campeira e coletando alimentos, se expondo a outras adversidades, né? Como inimigos naturais, por exemplo. Os animais que vão se alimentar delas. Então você precisa passar o período de vida daquelas que conhecem aquele lugar. E o raio de voo são 600 metros, então você vai falar assim, olha, eu não quero nesse lugar, eu quero num outro lugar. Você vai pegar a isca com a captura, vai fazer esse esquema da noite, levar de noite, para a casa de outra pessoa que seja numa distância superior a 600 metros da sua casa. Vai botar ela lá, vai deixar 1 mês lá. Você vai ter certeza que todas as abelhas que conheciam aquele outro lugar já vão ter morrido de velhice. Depois desse 1 mês, você vai pegar a caixa, vai botar no lugar definitivo na sua casa. Aí, depois de 1 semana, você vai fazer a transferência. Se você já tem ela na caixa, cara, deu problema aqui, Thiago, fiz a transferência, foi tudo certo, mas aqui, ali tá batendo sol agora, essa época do ano o sol virou e tá ruim, tá muito quente, não tá prestando. O que eu tenho que fazer? Fazer o curso da Embrapa para tirar essas dúvidas. Porque você vai ter que deixar ela 1 mês fora. E esse lugar fora tem que ser fora do raio de voo daquela espécie. Cada espécie é um raio de voo. A jataí tem 600 metros, a mandaçaia tem 2 quilômetros. Cada espécie tem um raio de voo específico. E você só vai saber fazendo esse curso, se informando e estudar. Meliponicultura não é botei a abelha, acabou. Não, você vai ter que estudar pro resto da sua vida. Ah, não, mas que trabalheira, é ruim? Não, é muito bom. E depois que você vê todos os benefícios que elas dão pra gente, você entende, você tem vontade de ler todo dia isso e fazer todo dia, e aí você fica muito envolvido, então não é um negócio que dá trabalho? Dá, tem que dedicar? Sim. O meliponicultor ele tem que ser responsável. Você vai ver aqui que tem um pitozinho pequenininho aqui de resina, onde que tem uma merindroriana aqui. A gente não trouxe pra cá, ela já ocorre, é uma espécie que é igual tá lá relacionado naquelas espécies de Belo Horizonte. Que surpresa boa, criação de Joaninha. Eu não conhecia esse lugar. Tem vários tipos de Joaninha. Muita caixa. Isso mesmo, Daniela. As caixas são para criar as joaninhas e os insetos. Joaninhas e crisopídeos são insetos que podem combater de forma natural populações de organismos indesejáveis em hortas e arborizações. E foi pensado nesse controle das pragas urbanas que a Prefeitura de Belo Horizonte criou uma biofábrica. Não é legal, pessoal? Eu não conhecia esse local. Eles começaram a produzir os insetos, né? E está instalado na Casa Amarela, no Parque das Mangabeiras, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Você gostou, né, Daniela? Sim,